Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo de react. E estamos aqui novamente com o Le Sserafim para trazer a música que, segundo alguns nos comentários, é a melhor música do Le Sserafim, disseram. Infelizmente não tem um MV da música, então a gente vai reagir à música Ash. Primeiro a essa imagem estática, onde a gente vai escutar a música de estúdio com as maior qualidade, né? Isso, com a letra aqui na tela pra gente prestar atenção. E na sequência a gente vai reagir a uma apresentação ao vivo do Le Sserafim com essa mesma música. Então a gente vai escutar ela duas vezes e dar a nossa nota de primeiro contato, dar a nossa análise da música. Mas é isso aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreve nesse canal, porque tem muito Le Sserafim nesse canal, inclusive a música Spaghetti aí, reagimos bastante. Pode conferir no nosso canal, tem mais de 15, 16 vídeos do Le Sserafim, só de músicas, fora do Day Off que a gente está reagindo. Então, se inscreve, deixa um like no vídeo, se gostar que a gente está trazendo o Le Sserafim sempre, a gente vai tentar reagir a todas as músicas do Le Sserafim, por isso a gente está trazendo essa, mesmo sem ela ter um MV. E... segundo comentários, essa é a melhor música do Le Sserafim e não tem um MV, então pra você ver que tem músicas muito boas que não produzem MV. Se você não ir atrás ou só quiser atrás de vídeo, né, uma mega produção, você às vezes vai ficar... vai perdendo conteúdo ali, né? Muito bem. Essa aqui, segundo vocês também deixaram nos comentários, vocês sempre podem deixar informações nos comentários, a gente sempre lê e eu respondo, agradeço quando possível. Mas esta música foi escrita pela Yoonjin, que é essa principal ali, aquela que ela é americana, né? Só que ela... isso, é ela. Que ela é americana com coreana, mas ela nasceu nos Estados Unidos. Quando tem muito foco em inglês, ela que, tipo assim, pega a frente ali. Ela é fluente no inglês, exatamente. Sim. Bom, acho que ela viveu até os 7 anos, 8... Não, peraí, viveu mais. Eu não sei, acho que ela viveu bastante nos Estados Unidos. Porém, neste vídeo aqui, a composição foi dela e foi, pelo que deixaram nos comentários, a letra da música quer dizer... Eu não vou comentar. Só eu li essa informação nos comentários. Vamos deixar aí, depois a gente faz a nossa análise. Vamos ver o que o Vitor achou da letra. Então vamos lá. Pronto? Pronto. 1, 2, 3, play. Ó, começou diferente. Ó, vários efeitinhos. Vários efeitos, pra você não ficar... Dá pra até cantar em coreano, Lena. Dá.
Acabou! Olha. 3 minutos e 15 de música. Gostei! 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 Bastante. Muito boa, realmente. Agora vamos ver elas no ao vivo, né? Vamos ver elas ao vivo. Vamos falar aqui da letra um pouco, então? Porque no ao vivo não vai ter letra. Não vai ter legenda. Eu presumo, não sei. Mas a música trata... Sobre o que você achou que a música trata? Vamos ver se você pegou alguma coisa da música aí. Um feeling. Um feeling da música. Um feeling, tipo assim, daquela pessoa que viveu o momento, né? Tipo, ali com a pessoa que ela gosta, que ela tem interesse. E, tipo assim, tudo aquilo que às vezes foi perdido, a pessoa poder reviver, tipo, e ter aquilo de volta. De certa forma, parece uma vibe, um sentimento assim, meio triste, né? Mas tem um sentimento de tristeza aí. Mas com bastante, vamos dizer assim, relembrando, como fala, com a nostalgia do que foi. Isso que eu puxei, assim, mais ou menos. Bom, segundo deixaram nos comentários, e depois eu vou pegar a letra pra ler melhor ela. O que eu consegui pegar aqui eu vou falar, mas tudo se bem que tem toda a letra aqui, né? Mas eu não vou ficar passando ela toda. Mas o que deixaram nos comentários é que foi escrita pela Yunjin na época em que o Le Sserafim tava sofrendo aquele hate. Ah, sim. Então, a música fala aqui, ó, quanto mais isso machuca, mais eu me sinto vivo. Tipo, como... Aí a música fala de... das cinzas eu vou renascer novamente. Nada dura para sempre. Tem uma parte que ela fala de... os anjos falam comigo à noite, mas depois eles se perdem nas sombras. E uma referência ao Le Sserafim como... né, referência a anjos aí. Mas a música trata sobre o que elas passaram ali na época. Sim. Como as feridas doem, mas depois que você é envolvido pelas chamas, depois que você foi queimado, você só renasce novamente. Eu acho que é aquele sentimento de você saber que você está passando uma fase ruim, só que você tem a certeza que quando você passar por isso, vamos dizer assim, você vai ser bem mais forte. Isso, é mais ou menos isso. Passar pela dor, reconhecer a dor, né? E por mais que doa, elas se sentem mais fortes em continuar, porque elas sabem que nada dura para sempre nesse sentido. Nem a dor dura para sempre e nem a alegria dura para sempre. Então elas só continuam adiante, né? Continuaram adiante depois do que elas passaram ali eu imagino como deve ser pro artista, né? No caso. Você tá lá decorando dezenas de coreografias, fazendo música pra tentar, logicamente, porque elas gostam de cantar e tudo mais. E aí elas sofrerem hate, às vezes, por coisas que nem são relacionadas à música, né? Sim. Bom, vamos reagir agora então ao vivo, a mesma música. Eu não sei se é um performance, se é um... Como é que é chamado? Eu acho que a melhor forma de falar é ao vivo mesmo. Isso aí, vamos mudar pra lá. E da tour delas de 2025 ainda. 2020, desse ano? Esse Sserafim Tour. Então vamos lá, mudar pra lá. Muito bem, então a gente vai continuar com a nossa reação, só que agora ao vivo. Olha só, o palco tá pegando fogo, deve ser um efeito, né?
Tomara que seja. Parece que tem uma... Cara, não dá pra ver uma... O quê? É uma tela que tá atrás delas? E é a tela. Onde começa essa tela? Porque tem fogo aqui, ó, logo aqui. Bom, enfim, vamos assistir aqui o... Vamos descobrir. Se a gente conseguir, né? Talvez seja de verdade o fogo, mas aquele fogo controlado, que tem aquele negócio que lança chamas e para. Ah, sim. Não sei, é que tá parecendo muito real, não tá não? Então, ou tá 8K ali de resolução. Bom, vamos lá. 1, 2, 3, play. Aquele do chão acho que é real, eu acho. Não, do chão, ó. Peraí, não sei agora. Não? Vamos ver se vai mudar a imagem. Nossa, mas for uma tela bem... Nossa, tá bem bonito. Aí, tá vendo? Essa especificamente atrás é de verdade. Ah, Logicamente que a pirâmide não, né? Mas eu falo, nossa, vai ter que queimar pra caramba. As cinzas? Acho que é fogo mesmo pra gerar essas cinzas caindo aí, ó. Tá vendo? Aham. E é som estático também, né? Pois é. Essa é a caso, velho? Acaso. Cara, ela não tá bonita. Shine. Sakura. Esqueci alguém? Chaeyoung. Eu acho que já tô gravando todos nós. Agora sim. A Shawn é outra de branco e franjinha, né? Apagaram o fogo, né? Agora eu sou com a tela. Nem vi tirando. Isso aqui foi muito legal, né? Parece uma guitarra ao longe. Parece. E abre o caminho para o... Para Inferno. Esse caminho aí de luz é pro paraíso. Cyberpunk. É verdade. Caraca, o palco é grande. Cara, que efeito maneiro. Ah, tá a partida de dança. Por isso que a música é maior aqui. É. Ó, acho que o chão vai levantar, hein? Levantou é nada. Tinha um quadrado ali e falei assim, por que tá aceso? Ele deve servir pra alguma coisa, falar, mas não nesta música. Eu também não percebi a hora que tiraram os fogos. De repente, você fala, sumiu as cinzas, né? Aí de repente fui olhar pra trás, né? Ó, tá vendo? Ela desceu Ó, a escada. você tá vendo aqui, ó? Fechou tá o negócio. fechando, Eles não tiraram, eles tamparam. Tamparam, exatamente. Ficou ali no fundo da escada. Uhum. Então tinha um outro telão atrás da escada e agora esse telão que fecha na frente.
Meu Deus, velho. Tipo, esses palcos é uns Ou, Transformers ou, da vida real. ou a escadaria recolheu pra trás e aquele telão fechou agora. Não sei, cara, como funcionou. Eu vou analisar isso aqui depois. Mas porque, ó, aqui, ó, nessa cena, ó, tá tudo aberto lá no fundo. Ah, aqui, ó. Dá pra ver, ó, do 1 minuto e 25 em diante. Elas andam pra frente, aí conforme elas andam pra frente, o telão faz o quê? Começa a fechar. Só que parece que ele dá uma afastadinha pra trás, assim. Eu acho Não, ele que... fecha. Porque, Ele só fecha. porque bem no comecinho, essa cena aqui dessa pirâmide é um telão, certo? Sim. Então, provavelmente, ou eles empurram essa escadaria pegando fogo, quando o telão abre, depois numa hora, empurra essa escadaria pro fundo e o telão fecha de novo, tapando essa estrutura aqui. Eu presumo que é isso. Mas, enfim... um outro palco aí com um movimento, né? Do Expa a gente já viu que o do Expa praticamente falta ele voar, só. Ele já flutua, passa por cima das pessoas, e a gente tá vendo aqui um outro com vários efeitos. Bom, acho que não preciso falar nada, né? Preciso falar? Não tem o que é ser dito, só pra deixar registrado, assim, né? Só pra deixar registrado, pra ninguém falar que não falamos, Sim. né? Nota 10. Eu não vou nem falar, porque não precisa falar mais disso. Não precisa. Já vou no embalo. Exatamente. Teve um momento ali que eu falei assim, eu acho que eu vou chorar nessa música. Fiquei emocionado ali, falei, ixi, complicou pra mim, mas gostei da música. Não tem o que falar, né? É uma música 10. Né? Composição muito boa, enfim, ótima música. Cara, a sonoridade dela toda. Aqui, nessa música, você pode ver que tem uma parte pra todas que mostra o vocal delas, né? Sim. Até pensando agora, olha só, cheguei à conclusão agora, porque elas foram criticadas pelo vocal. Aí e essa seria, música... tipo, uma resposta, né? Pode ser coincidência, mas nesta música mostra bastante o vocal delas. Inclusive separado, né? Cada uma canta uma parte bem melódica, a música. Bom, mas esse foi o nosso react, primeiro contato com a música Ash, e o segundo contato aqui ao vivo, vamos dizer assim. Mas, cara, muito boa. Le Sserafim faz músicas muito boas. E a gente vê aqui que... é óbvio que eu não sei... por exemplo, eu não sei como funciona, mas a Yunjin escreveu a letra, mas eu não sei se ela compôs o arranjo, a composição, se ela ajudou nisso. Mas, enfim. Porque casou... perfeito, assim, sabe? Perfeito, tipo, a composição, a letra, tudo, sabe? Eu acho que tem que ter isso, né, na música, eu acho. Acho que não tem como fazer diferente, né? Não pode só a letra e o cara tenta encaixar a sonoridade na letra. Eu acho que é porque os dois trabalham junto. A gente reage muito à música, mas, assim, vocês são versados em música? Não. Não. Mas eu acredito também que isso é uma coisa ali que é junto com o som, com a letra ali, pra se encaixar. Para encaixar, exatamente. Bom, esse foi o nosso react. A Ash, deixa nos comentários aí próximas recomendações do Le Sserafim, mesmo que não tenha MV, a gente vai trazer dessa forma aqui, mas vai reagir à música. Imagina se essa música, como não tem o MV, se a gente não reagisse a músicas sem MV. Seria perdida. Por causa que ela foi feita para uma questão específica. Então talvez não faria tanto sentido. Talvez, talvez Não pode ser isso. Ou talvez tenha é aquele negócio, né? Às vezes tem uma música que é mais comercial, que é colocada como uma música principal do álbum, e aí ela que é feito o MV. Sim. E aí acaba outras músicas que são menos comerciais, vamos dizer assim, menos para todo mundo gostar. Que ficam escondidas entre aspas, né? Ficam aí sem MV. Mas é isso, muitíssimo obrigado pela sua presença. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa um like no vídeo e comente aí embaixo o que você quiser, recomendações de próximas músicas que a gente vai trazer, certo? Muito obrigado pela sua presença, nos vemos num próximo vídeo, até a próxima e tchau!